Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta que é, sem exagero, um verdadeiro GPS para qualquer negócio: a modelagem financeira estratégica. Basicamente, ela pega a estratégia da empresa e traduz tudo em números. E aí, o que era só uma ideia vira algo que a gente pode medir e testar de verdade. Mas para começar, uma pergunta que parece não fazer sentido nenhum. Como é que uma empresa que dá lucro pode quebrar? Pois é, parece loucura, né? Uma empresa com lucro no papel, mas que de uma hora para outra fecha as portas. Isso acontece, e muito. E é essa pergunta que vai guiar todo o nosso papo. E a resposta para esse mistério está toda aqui na diferença crucial entre lucro e caixa. Pensa assim, o lucro é como o placar de um jogo. Ele mostra que a empresa fez a venda, marcou o ponto. Isso é o regime de competência. Só que o caixa é o dinheiro de verdade no banco para pagar as contas. É o que entrou de fato. Uma empresa pode ter um placar lindo, cheio de vendas a prazo, mas se o dinheiro não entra a tempo de pagar os salários e os fornecedores, ela quebra. É o famoso paradoxo de morrer de sede olhando a miragem do lucro. E é exatamente para evitar esse tipo de desastre que existe a modelagem financeira integrada, a MFI. Ela é o cérebro por trás do nosso GPS. O que ela faz? Ela conecta as três peças mais importantes do quebra-cabeça financeiro: o resultado, que mostra o lucro, o fluxo de caixa, que mostra o dinheiro, e o balanço patrimonial, que é a foto geral da saúde da empresa. Ao juntar tudo, a gente possa ter uma visão completa e, mais importante, preditiva. Chega de sustos. Bom, então o nosso caminho hoje vai ser este. A gente já entendeu o paradoxo do lucro e a ferramenta que nos salva dele. Agora, vamos mergulhar de cabeça em três pilares. Primeiro, a precificação, para encontrar o preço ideal. Depois, a gestão de caixa, o oxigênio do negócio. E, por fim, um planejamento de impostos inteligente. Juntando tudo isso, a gente vai ver o salto estratégico que uma empresa pode dar. Vamos lá? Ok, nosso primeiro pilar, precificação. E olha, pensar que preço é só um número numa etiqueta é um dos maiores enganos que existem. Na verdade, essa é uma das decisões mais estratégicas que um negócio pode tomar. E este gráfico aqui ilustra a ideia perfeitamente. O preço ideal vive numa zona estratégica. Lá embaixo, a gente tem o piso, os custos. Vender abaixo disso é literalmente pagar para trabalhar. Não faz sentido. E lá no alto está o teto, o valor que o cliente enxerga no seu produto. A grande arte está em achar o ponto perfeito nesse intervalo. E para definir esse piso com total segurança, existem duas ferramentas essenciais. A primeira é a margem de contribuição unitária, que garante que cada venda cubra no mínimo seus próprios custos diretos, o básico para não ter prejuízo. A segunda é o markup divisor. Pensa nele como um escudo que protege sua margem de lucro dos impostos, garantindo que o lucro que se quer ter seja o lucro que de fato vai para o bolso. Certo, já entendemos o piso. Mas e o teto? Como chegar perto dele? É aí que entra a mágica da precificação baseada em valor. Olha só esse número, 233%. Imagina conseguir provar para o cliente que seu produto gera um retorno desses para ele. A conversa muda na hora. Deixa de ser sobre quanto custa e passa a ser sobre olha o valor que isso me entrega. E um valor desses, claro, justifica um preço premium. Agora, vamos para nosso segundo pilar, caixa. A metáfora aqui é simples e direta. Se o lucro é o placar do jogo, o caixa é o oxigênio. Uma empresa pode até estar com um placar lindo, mas se acabar o oxigênio, fim de jogo, game over. E o grande desafio do caixa está ilustrado nesta linha do tempo. Olha o que acontece na prática. No dia 0, o dinheiro sai para pagar os fornecedores. Aí, lá pelo dia 30, a venda é feita. Ótimo, lucro no papel. Mas o dinheiro de verdade só entra na conta no dia 60. Esse espaço de tempo entre pagar e receber é o ciclo de conversão de caixa. E saber gerenciar esse buraco é questão de sobrevivência. Então, qual é o pulo do gato? A regra de ouro é esta aqui. O objetivo final de qualquer gestão de caixa é conseguir receber dos clientes antes de ter que pagar os fornecedores. Quando uma empresa consegue essa proeza, ela passa a se financiar com o dinheiro dos outros. É uma jogada de mestre. E a boa notícia é que, hoje em dia, a tecnologia dá uma força e tanto nisso. Com ferramentas de análise de dados, como Python, e modelos de inteligência artificial, dá para automatizar toda a categorização das entradas e saídas. Sabe aquele trabalho manual, demorado e sujeito a erros? Acabou. A tecnologia faz isso de forma rápida e precisa.
A precisão pode chegar a 94%, mas o mais importante não é nem o número em si, é o que ele significa na prática. A equipe financeira para de perder tempo com tarefas operacionais e pode finalmente se dedicar ao que realmente importa, pensar na estratégia, analisar cenários e tomar as melhores decisões. Chegamos ao nosso terceiro pilar, a tributação. Muita gente enxerga imposto só como um custo inevitável, um peso. Mas a verdade é que um planejamento tributário inteligente é uma alavanca lícita e muito poderosa para criar valor. Tudo começa com a escolha do regime tributário certo. De forma bem resumida, como a gente vê aqui, o lucro presumido geralmente é bom para empresas de serviço com margens altas. Já o lucro real costuma ser a melhor opção para negócios que têm muitas despesas que podem ser abatidas. Fazer essa escolha sem simular os cenários antes é um tiro no pé que pode custar muito caro. E o impacto de um bom planejamento pode ser gigantesco. Dá uma olhada nesse gráfico. Uma reestruturação bem feita pode, por exemplo, fazer a base de cálculo de um imposto cair de 32% para apenas 8%. Imagina a quantidade de dinheiro que isso libera no caixa. É capital que pode ser reinvestido para o negócio crescer. E existem estratégias ainda mais sofisticadas. Para empresas no lucro real, por exemplo, a dívida pode ser uma ferramenta estratégica. Parece estranho, mas funciona assim. Os juros pagos no empréstimo podem ser deduzidos do lucro na hora de calcular o imposto. Na prática, é como se o governo ajudasse a pagar uma parte dos juros, através da economia de impostos. É usar as regras do jogo de forma inteligente. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Ao integrar de forma inteligente a precificação, a gestão do caixa e o planejamento de impostos, a modelagem financeira proporciona um verdadeiro salto estratégico. A mudança de mentalidade é essa. A gestão deixa de ser reativa, de viver apagando incêndios, para se tornar preditiva, antecipando os desafios e, principalmente, as oportunidades. É a diferença entre dirigir olhando só pelo retrovisor e ligar o GPS para ver o melhor caminho lá na frente. No fim das contas, tudo se resume a esta frase. Uma estratégia, por mais brilhante que pareça, é só uma boa intenção. Quando a gente traduz ela para números, aí sim ela se torna algo real. Algo que podemos gerenciar, medir e, claro, otimizar. E para finalizar, fica a reflexão. Os números de toda empresa estão o tempo todo contando uma história. Eles estão revelando os maiores desafios e apontando para as maiores oportunidades. A grande questão é, será que estamos usando as ferramentas certas para conseguir ouvir e entender o que eles estão tentando nos dizer?